Bem, meus irmãos, boa tarde. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 31 de janeiro de 2022, segunda-feira, iniciando os nossos estudos, os nossos cursos, as nossas palestras. E nesse horário, toda segunda-feira, às 17 horas, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, uma publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando o capítulo 1, parte 2, dos Espíritos. E nós estamos, da volta do... capítulo 3, na realidade. Parte 2, capítulo 3, da volta do espírito extinto à vida corpórea, à vida espiritual. Questão 149 e 150, que vamos estudar hoje, né? Da volta do espírito extinto à vida corpórea, à vida espiritual. Capítulo 3. A alma após a morte, sua individualidade, vida eterna. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo de O Livro dos Espíritos, nós vamos fazer a nossa prece. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos todos nós aqui reunidos, Senhor, em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dessa espiritualidade amiga que tanto tem nos inspirado, nos amparado, tomado conta de nós, né, nesses momentos tão difíceis que a população do nosso país e a população do mundo vem sofrendo com esta pandemia. E nós estamos aqui, Senhor, valentemente resistindo, trabalhando, estudando, enfrentando todas as dificuldades, as adversidades. E o Senhor tanto tem nos abençoado e nos protegido, por isso o nosso primeiro agradecimento, assim como ao Mestre Jesus e esses amigos queridos. Então, nesse momento em que estamos iniciando nossos estudos, que possamos nos dedicar cada vez mais a aprender essa mensagem tão importante para cada um de nós. E também, Senhor, como nos lembra Paulo de Tarso, nunca devemos nos esquecer daqueles que estão em maior sofrimento, pedindo ao Senhor que, por acréscimo de misericórdia, ampare todos esses nossos irmãos em sofrimento, estejam eles encarnados ou desencarnados. E assim, Senhor, envolvidos por essas bênçãos que tu caem do alto sobre cada um de nós, te pedimos amorosamente que nos permita iniciarmos a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, eu vou ter que fechar só um pouquinho a janela aqui, porque aqui debaixo da nossa janela tem um grupo de companheiros fazendo um certo barulhinho, né? Então nós vamos fechar um pouquinho. Hoje, como não está muito quente, não vai ficar tão abafado, hoje está mais fresquinho. Então, como eu falei para vocês, nós vamos estudar a questão 149 e 150 de O Livro dos Espíritos. Essas duas questões, como eu falei anteriormente, elas tratam desse capítulo 3, da volta do espírito, extinta a vida corpórea e a vida espiritual. Falando ainda da questão da morte, não é? A alma após a morte, sua individualidade, vida eterna. Semana passada nós falamos bastante da morte, lemos alguns textos de Leon Denis, tratando desse assunto, e hoje a gente vai continuar ainda abordando esses aspectos que são muito importantes para todos nós. Na realidade, a nossa educação religiosa, se o pessoal assim me permite falar, ela nunca foi muito bem voltada para questões de morte, né? É uma coisa que as pessoas não gostam muito de falar sobre morte. Então, na nossa cultura, na cultura ocidental, não se tem um costume
de fazer estudos sobre a morte, porque as pessoas ficam com aquele preconceito, aquele medo, né? Já na cultura oriental, isso você já tem um maior entendimento, os orientais já conversam melhor sobre isso, eles não têm essa preocupação que nós temos. Então, realmente, o ocidental ele não gosta muito de falar desse assunto, não. Quando as pessoas começam a falar sobre isso, eles dizem, e vamos mudar de conversa, e vem falar com esse assunto mórbido, né? Então, nós temos essa ideia. Só que nós precisamos falar desse assunto. Nós precisamos, e a própria doutrina diz que nós precisamos receber uma educação para a morte. Afinal, todos nós vamos desencarnar. Ninguém vai deixar de desencarnar. E o desencarnar é uma coisa muito importante. Qual é a nossa postura frente a essa desencarnação? Então, isso é uma coisa muito importante para todos nós. Então, nós precisamos conhecer com um pouco mais de profundidade e sem preconceito, sem misticismo, essa questão da morte. Então, eu vou começar lendo a questão 149 de O Livro dos Espíritos. Então, está aqui, Kardec pergunta, que sucede à alma no instante da morte, no momento em que ela está deixando o seu corpo físico? O que sucede com essa alma? E os espíritos respondem, volta a ser espírito, porque a gente sabe que Kardec, ele criou essa nomenclatura, né? Ele colocou o termo alma para se referir ao que está encarnado e o termo espírito para aquele que está desencarnado, para facilitar o entendimento, para não ficar falando assim, alma encarnada, alma desencarnada, espírito encarnado, espírito desencarnado, né? Então, toda vez que a gente falar de alma, pensa no homem que está da carne. Toda vez que eu falar de espírito, pensa no homem que está desencarnado. Para facilitar. Senão a gente fica se repetindo, espírito encarnado, desencarnado, e é um pouco cansativo. Então, ele diz aqui, volta a ser espírito, é aquele que não sofre mais a influência do corpo físico, isto é, retorna ou volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara, donde se afastara momentaneamente. Então, o homem, a sua verdadeira vida, a sua verdadeira existência é no plano espiritual. E, de vez em quando, ele se afasta temporariamente do plano espiritual, do mundo dos espíritos, para encarnar. E passa uma temporada aqui encarnado, depois ele, ao deixar o corpo físico, através da morte, ele volta para o seu verdadeiro lugar, que é o mundo dos espíritos. Tá? Essa é a resposta. E aí, nós vamos pegar aqui um texto do Leon Denis, para nós continuarmos a mergulhar nesse tema e nos aprofundarmos um pouco mais, conhecendo, falando, algumas coisas nós já até ouvimos, mas a gente precisa, né, debater, conversar mais sobre esse assunto. Deixa eu abrir aqui. Tá. Esse tema, que esse capítulo está no livro Depois da Morte, Leon Denis, capítulo 30, hora final. Inclusive, eu mandei para vocês hoje, no WhatsApp, 3 referências bibliográficas do Leon Denis que seriam interessantes às pessoas, se assim pudesse, comprar no Sebim. Eu sei que o CEOI tem uma boa livraria de venda de livros usados, ou numa livraria, se quiser, novo, né? E que foi o livro Depois da Morte, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, em alguns é o Problema do Ser e do Destino, mas o texto é o mesmo do livro, e No Invisível. São 3 obras fantásticas do Leon Denis. Quem puder adquirir essas 3 obras, no Sebim, sai baratinho as 3, tá? Não deve passar mais de R$10.
Então vamos lá. Livro Depois da Morte, Leon Denis, capítulo 30. A Hora Final. Então o título já é meio, né? Um título forte, A Hora Final. Então Leon Denis começa assim. Ora, o que todas as religiões e filosofia nos deixaram ignorar, os espíritos, ou melhor, o que todas as religiões e filosofias nos deixaram ignorar, os espíritos em multidão nolo vêm ensinar. É aquilo que eu falei no início, que a maioria das religiões do mundo ocidental e filosofias também do mundo ocidental não gostam de trabalhar muito, de falar muito sobre essa questão de morte. Né? A própria população, né, do ocidental, ela não é muito chegada a esse assunto. Mas aí ele diz, ora, o que todas as religiões e filosofias nos deixaram ignorar, os espíritos em multidão. Não é um espírito, não é dois, é uma grande maioria de espíritos nos vem ensinar. Dizem-nos que as sensações que precedem, quer dizer, as sensações que vêm antes, que antes da morte e se seguem à morte, são infinitamente variadas e dependentes, sobretudo, do caráter, dos méritos, da elevação moral do espírito, que abandona a Terra. Então, eles dizem que as sensações que nós vamos sentir no momento do nosso desencarne, ou logo após, são variadas. Então, ninguém pode dizer que terá a mesma sensação que o outro. Por que elas são variadas? Porque elas vão depender, sobretudo, do caráter, dos méritos, das conquistas morais que esse espírito tiver feito enquanto estava na Terra. Vai depender da evolução de cada um. A separação é quase sempre lenta. Também depende dos méritos, da elevação moral de cada espírito. Quanto mais elevado, isso pode acontecer rapidamente. E o desprendimento da alma opera-se gradualmente, né? Molécula a molécula. Começa algumas vezes muito tempo antes da morte, dependendo da situação em que o espírito se encontrava, tá? Então, se é um espírito que estava doente ou num estado de já há muitos anos, né? Numa situação, num hospital, ou mesmo em casa, muito doente, há muito tempo ali, muitas vezes esse desligamento já iniciou bem antes do espírito se separar do corpo. E só se completa, ela só é total, quando ficam rotos os últimos laços fluídicos que unem o espírito ao corpo. Quer dizer, quando se rompem, não há mais como manter aquele espírito ligado àquele corpo, tá? Porque a gente sabe que a morte ocorre com a falência total dos órgãos. Quer dizer, os órgãos não conseguem mais fazer com que o espírito ali fique. Então o espírito tem que se desligar. A impressão sentida pela alma revela-se penosa e prolongada quando esses laços são mais fortes e numerosos. Quando a pessoa é muito ligada às questões materiais, essa impressão, né, essas sensações podem se revelar penosas e prolongadas. Causa permanente da sensação e da vida, a alma experimenta todas as comoções, todos os despedaçamentos do corpo material. Esse desligamento gradual, a alma vai sentir. Dolorosa, cheia de angústias para uns ela pode ser dolorosa e cheia de angústias. Esse desligamento, né?
A morte não é para outros senão sono agradável, seguido de um despertar silencioso. Então, para uns, pode ser uma coisa tranquila, bem tranquila. A pessoa se preparou, a pessoa se esforçou, a pessoa está buscando se melhorar. Então, pode ser uma coisa suave. Agora, para outros, pode ser dolorosa. Como falei, né, o Leon Denis falou aqui, vai depender do caráter da pessoa. Vai depender da evolução moral da pessoa. O desprendimento é fácil para aquele que previamente se desligou das coisas deste mundo, para aquele que aspira aos bens espirituais e cumpriu os seus deveres. Por isso que é individual a sensação. Cada um vai ter a sua. Por quê? Porque os meus deveres, a minha tarefa, a minha missão é diferente da missão do outro. Entendeu? É diferente. Então não pode ter. A sensação não pode ser a mesma. Cada um de nós é uma individualidade. Há, ao contrário, luta, agonia prolongada no espírito preso à terra, que só conheceu os gozos materiais e deixou de preparar-se para essa viagem. Por isso que nós, no início, nós falamos, existe uma necessidade de uma educação para a morte. O que é que nós estamos fazendo hoje, aqui estudando, nessa segunda-feira, às 17 horas? Estamos conhecendo vários aspectos da desencarnação. E estamos fazendo o quê? Nos preparando para que no futuro nós possamos fazer essa viagem com mais tranquilidade do que talvez já tenhamos feito em reencarnações anteriores. Entretanto, em todos os casos, a separação da alma e do corpo, né, é seguida de um tempo de perturbação. Então, essa separação, a separação da alma do corpo, né, poderíamos dizer, é seguida de um tempo de perturbação. Isso os espíritos sempre falam. Vai sempre haver essa perturbação, a gente tem que tomar cuidado, tá, gente? Não é aquela perturbação de um ataque espiritual, é um desequilíbrio energético, porque o espírito ele está deixando uma situação, ele estava ligado a uma matéria, então ele vai deixando aquele corpo material que ele habitou por alguns anos para passar para uma outra, vamos dizer assim, dimensão. Então, há um certo rebuliçozinho aí. É tipo um avião que está fazendo uma viagem tranquila e, de repente, ele pega assim, umas nuvens um pouco carregadas, aí vai ter ali um balançazinho, né? As pessoas vão ficar assim meio preocupadas, mas aí o piloto diz, gente, fica tranquilo, isso aqui é só por causa das nuvens que nós estamos atravessando, mas está tudo bem. É mais ou menos isso aí, né? Então, em todos os casos, a separação da alma e do corpo, a separação da alma do corpo é seguida de um tempo de perturbação. Fugitivo, olha aí, ó, o que o piloto faz. Fala, é rapidinho, logo vai passar. Para o espírito justo e bom, que desde cedo despertou ante todos os esplendores da vida celeste, para aquele que se preparou, né? Agora, muito longo, esse período pode ser, a ponto de abranger anos inteiros, até séculos, para as almas culpadas, equivocadas, impregnadas de fluidos grosseiros. Grande número destas últimas, que são as almas equivocadas, crê permanecer na vida corpórea muito tempo mesmo depois da morte. Então, esses muito, muito equivocados, eles podem ter a sensação de que ainda se encontram encarnados, porque ainda estão muito, como diz Leon Denis, impregnados desses fluidos grosseiros.
Grande número dessas almas crê permanecer na vida corpórea, muito tempo depois da morte. Para estes, o perispírito é um segundo corpo carnal. Então, para esses espíritos, eles têm a impressão que o perispírito seria como um outro corpo de carne, submetido aos mesmos hábitos e, algumas vezes, às mesmas sensações físicas, como durante a vida terrena. Por isso que eles, praticamente, alguns deles, nem percebem que desencarnaram. O corpo que eles levam com eles, que é o perispírito, parece ser ainda o seu corpo de carne. A hora da separação é cruel para o espírito que só acredita no nada. Agarra-se como desesperado a esta vida que lhe foge. É aquela passagem que eu falei para vocês, já falei uma vez, da rainha Elizabeth I da Inglaterra, que no leito de morte, parece, dizem os historiadores, que ela estava com muitas dores, de muita agonia, e ela gritava, né? Como é que a mulher, na época mais poderosa do mundo, e realmente, rainha da Inglaterra, a primeira rainha da Inglaterra, era poderosíssima, não consegue comprar ou obter mais alguns minutos de vida, né? Então, ela e muitos outros, né, agarravam-se desesperadamente àquele fio de vida, né, que sente que está fugindo. No supremo momento, insinua-lhe a dúvida, vê um mundo temível abrir-se para abismá-lo e quer então retardar a queda. Dizem os amigos espirituais, né, e a literatura também, que quando a pessoa está desencarnando, muitas vezes, ela começa já a ter uma visão de algumas coisas do plano espiritual, consegue até, de repente, receber a visita já de alguns amigos, ela já começa entrando naquele estado alterado de consciência, e ela consegue ter uma visão do plano espiritual, às vezes começa a perceber a presença de algumas pessoas, os parentes, aí alguma diz assim, mamãe está aqui, vovó está aqui, papai está aqui, né? Mas alguns, quando começam a ter essa visão, não é muito agradável, porque de repente podem começar a ver coisas ou pessoas que não são muito agradáveis a ela, né? Então, talvez, como ele diz aí, né? Ver um mundo temível abrir-se para abismá-lo e quer então retardar a queda. Daí uma luta terrível entre a matéria que se esvai e a alma, que teima em reter o corpo miserável. Né? Ela quer ficar ali, né? Algumas vezes ela fica presa até a decomposição completa do corpo. Sentindo mesmo, diz Leon Denis, segundo a expressão de um espírito, sentindo, tá? Porque lá na questão 257 de O Livro dos Espíritos, fala muito bem, né? Eu até vamos pedir vocês para dar uma olhadinha rápida agora, questão 257 de O Livro dos Espíritos, né? Deixa eu só pegar aqui, 257, ela é muito grande, eu não vou ler toda, vou ler só. Diz aqui, ó, quem tiver com a questão 257, olha o terceiro, quase o final do terceiro parágrafo. Questão 257, está na parte segunda, capítulo 6, da vida espírita. Ela tem por título Ensaio Teórico da Sensação nos Espíritos. Lá no parágrafo terceiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lá mais ou menos pela 10ª linha do parágrafo terceiro, o parágrafo terceiro começa assim: ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Lá pela 10ª linha diz assim: disse-nos certa vez um suicida, quem mais equivocado que o suicida, né? Disse-nos certa vez um suicida, não estou morto, não estou morto. E acrescentava, no entanto, sinto os vermes a me roerem. Olha aí.
Disse-nos certa vez um suicida: não estou morto. E acrescentava: no entanto, sinto os vermes a me roerem. Ora, indubitavelmente, os vermes não lhe roíam o perispírito. Não lhe roíam o perispírito. E ainda menos o espírito. Roíam-lhe apenas o corpo que estava em decomposição. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo. Repercussão talvez não seja o termo próprio, porque pode induzir a suposição de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo. Ele via o corpo sendo roído pelos vermes e dava a impressão que era nele, né? Ao qual ainda o conservava ligado o perispírito, o que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade. Assim, pois, não haveria, no caso, uma reminiscência, porquanto ele não fora em vida roído pelos vermes. Havia o sentimento de um fato da atualidade. Isso mostra que deduções se podem tirar dos fatos quando atentamente observados. Repercussão, quer ver uma coisa? Às vezes você está andando pela rua assim, aí você vê algum animal, algum bicho peçonhento, que você tem verdadeiro horror. Aí o que você faz? Aí você começa a se coçar, parece até que é aquele bicho. Quer ver uma coisa? Quando alguém está perto de mim, eu nunca tive, nem quando eu era criança, não sei porquê, mas quando alguém fala em piolho, né? Aquela criança piolha, aquela pessoa. Eu automaticamente coço a minha cabeça, como se eu tivesse, entendeu? Porque eu tenho certo. Eu não gosto, eu acho horrível a questão do piolho. E eu tive filha, tive que cuidar da minha filha aqui. Claro, dificilmente uma criança não tem. Eu não tive, graças a Deus. Mas, quando eu falo, eu automaticamente boto a mão na cabeça e coço. Isso aí, essa repercussão. Eu nunca tive, mas é como quando alguém fala daquilo, aquilo me incomoda. Então, é o que Kardec fala aqui na questão 257, né? Ele tinha essa repercussão, né? Como ele diz, nem é uma repercussão propriamente dita, né? Não era antes a visão do que se passava com o corpo. Ele via, ele estava ali ligado ao corpo físico, porque ainda não conseguira o desprendimento total, e ao ver os vermes roendo o corpo, ele tinha a impressão, né, que eles estavam roendo, os vermes lhe corroíam as carnes. Entendeu? Muito interessante essa explicação aqui na questão 257, terceiro parágrafo. Pacífica, resignada, alegre mesmo é a morte do justo, do homem moralizado que está se esforçando por se melhorar. A partida da alma que, tendo muito lutado e sofrido, deixa a terra confiante no futuro. Para esta, a morte é a libertação, o fim das provas. Então, a morte, como nós falamos na última aula, seria quase que para nós, né? Aí o pessoal vai dizer assim, nossa, que coisa absurda. Mas é como se fosse a morte de forma natural, é um merecimento, né? A realidade da vida é a imortalidade. Então, pacífica, resignada, alegre mesmo, é a morte do justo, a partida da alma que, tendo muito lutado e sofrido, deixa a terra confiante no futuro. Para esta, a morte é a libertação, o fim das provas, das dificuldades, né? Os laços enfraquecidos que ligam a matéria destacam-se,
quer dizer, libertam-se docemente, sua perturbação não passa de leve entorpecimento, algo semelhante ao sono. E aí continua Leon Denis. A entrada em uma vida nova traz impressões tão variadas quanto permite a posição moral dos espíritos. Aqueles, e o número é grande, cujas existências se desenrolam indecisas, sem faltas graves, nem méritos assinalados, acham-se, a princípio, mergulhados em um estado de torpor. Repare que ele diz que o número é grande daqueles cujas existências se desenrolam indecisas, que não cometeram muitas faltas, mas também não tiveram muitos méritos, né? E que eles acham-se, a princípio, mergulhados em um estado de torpor, em um acabrunhamento profundo. Depois, um choque vem sacudir-lhes o ser. O espírito sai lentamente de seu invólucro, como uma espada da bainha recobra a liberdade. Quando o cavaleiro, né, espadachim, retira a espada da cintura, porém hesitante, tímido, não se atreve a utilizá-la. O que ele não se atreve a utilizar? A sua liberdade que ele ganhou. Ele ainda não se atreve a utilizar essa liberdade, ficando cerceado pelo temor e pelo hábito aos laços em que viveu. Continua a sofrer e a chorar com os entes que o estimaram em vida. Saudade, aquela coisa toda. Assim corre o tempo, sem ele o medir. Depois de muito, outros espíritos auxiliam com seus conselhos, ajudando a dissipar sua perturbação, a libertá-lo das últimas cadeias terrestres e a elevá-lo para ambientes menos obscuros. Aí, olha a mesa mediúnica aí. Muitos espíritos chegam, né? Meio cabisbaixos, chateados, magoados, com saudades. E aí os médiuns, os doutrinadores vão conversar com eles, vão orientá-los também, além, é claro, dos amigos espirituais. O conhecimento do futuro espiritual, o estudo das leis que presidem a desencarnação são de grande importância como preparativos à morte. Podem suavizar os nossos últimos momentos e proporcionar-nos fácil desprendimento, permitindo mais depressa nos reconhecermos no mundo novo que se nos desvenda. O capítulo 33 do livro Depois da Morte vai falar sobre a vida no espaço, né? No meio dos espaços não existem moradas circunscritas para as almas. A alma não fica presa em um determinado lugar. Tanto mais livre quanto mais pura forem, estas percorrem a imensidade e vão para onde as levam suas afinidades e simpatias. Os espíritos inferiores, sobrecarregados pela densidade de seus fluidos, ficam ligados ao mundo onde viveram, circulando em sua atmosfera ou envolvendo-se entre os seres humanos. Olha aí o problema das obsessões, né? Esses espíritos mais sobrecarregados, que não conseguem se desligar daqui, ficam ligados aí. As alegrias e as percepções do espírito não procedem do meio que ele ocupa, mas de suas disposições pessoais e dos progressos realizados. Embora com o perispírito opaco e envolto em trevas, o espírito atrasado pode encontrar-se com a alma radiante. Ele pode estar com a alma radiante, cujo invólucro sutil se presta às delicadas sensações, às mais extensas vibrações. Cada um traz em si a sua glória ou a sua miséria. Eu tinha pedido a vocês no início que deixassem a Bíblia aberta em Ezequiel. Deixa lá no Ezequiel, bota uma marcação aí para não perder. Mas vamos dar uma olhadinha, quem quiser, lá no Evangelho de Lucas, que é o terceiro evangelista, Mateus, Marcos e Lucas, capítulo 23, versículo 39. Porque aqui Leon Denis diz: embora com o perispírito opaco e envolto em trevas, né? Às vezes é um espírito que se equivocou muito. O espírito atrasado pode encontrar-se com a alma radiante. Você vai dizer, mas como? Se o perispírito dele é opaco, se ele está muito envolto em trevas,
Como é que ele pode estar, de repente, com a alma radiante? Cujo invólucro sutil, o invólucro do perispírito, né, cujo invólucro sutil é o perispírito, se presta às delicadas sensações, às mais extensas vibrações. Cada um traz em si sua glória, sua miséria. Lá em Lucas, no capítulo 23, versículo 39, tem uma história muito interessante. Está aqui, deixa eu achar aqui o meu, que eu não tinha aberto, ou caiu o marcador. Lucas, capítulo 23. Está aqui. Versículo 39 a 43. O bom ladrão. Ora, se ele é ladrão, então a gente já sabe que era uma pessoa que via a margem da lei. Era uma pessoa que cometeu crimes. Então não pode ser uma pessoa que esteja com seu perispírito, né? Tranquilo, transparente, né? Com a sua alma elevada. Ele era um marginal. Mas diz aqui, no versículo 39, do capítulo 23, do Evangelho de Lucas, um dos malfeitores, suspenso à cruz, o insultava, gestas, né? Dizendo, porque eram dois, um chamava Gestas, o outro Dimas. O malfeitor, aquele bem empedernido, chamava-se Gestas. E ele dizia, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, malfeitor, tomando a palavra, o repreendia. Esse era Dimas. Nem sequer temes a Deus? Dimas repreendia Gestas. Estando na mesma condenação? Quanto a nós, olha o que Dimas diz, é de justiça. Estamos pagando por nossos atos. Ele se reconhece culpado. Mas ele, falando sobre Jesus, não fez nenhum mal. E aí Dimas acrescenta, Jesus, ele se vira para Jesus e fala, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. E aí Jesus responde, em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Era um malfeitor, tá? O perispírito opaco, envolto em trevas, espírito atrasado, mas naquele momento reconheceu-se como um equivocado, um pecador na linguagem daquela época, né? E reconheceu, melhor ainda, reconheceu quem era aquela alma que estava ao lado dele, que era um santo, podemos dizer assim, um espírito puro. E aí ele se vira e pede a Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando vieres com teu reino. E Jesus, percebendo que aquele momento, aquele espírito estava se sublimando, respondeu, em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de alguém, porque esse alguém é um malfeitor, vive à margem da lei. Porque Dimas aqui é um exemplo disso. Muito bem colocado por Leon Denis, e essa associação aqui do Evangelho, nos mostrando essa situação. A condição dos espíritos na vida de além-túmulo, sua elevação, sua felicidade, tudo depende da respectiva faculdade de sentir e de perceber, que é sempre proporcional ao seu grau evolutivo. E no capítulo 34, a erraticidade, Leon Denis diz assim, enquanto as almas desprendidas das influências terrenas se constituem em grupos simpáticos, cujos membros se amam, se compreendem, vivem em perfeita igualdade, em completa felicidade, os espíritos que ainda não puderam domar as suas paixões levam uma vida errante, né? Aquele que não conseguiu domar as suas paixões são esses espíritos que ainda não viram a luz, não são perfeitos, né? Então levam uma vida errante, desordenada, que sem lhes trazer, às vezes, grandes sofrimentos,
deixa-os, contudo, mergulhados na incerteza e na inquietação. E como ele está no estado errante, ele entra em expiação, sofrimento moral. É a isso que se chama erraticidade. É a condição da maioria dos espíritos que viveram na Terra, nem bons nem maus, porém ainda fracos e muito inclinados às coisas materiais. Encontram-se na erraticidade multidões imensas, sempre agitadas, sempre em busca de um estado melhor que lhes foge. Numerosos espíritos aí flutuam indecisos entre o justo e o injusto, entre a verdade e o erro, entre a sombra e a luz. Outros estão sepultados no insulamento, da obscuridade, na tristeza, sempre à procura de uma benevolência, de uma simpatia que podem encontrar. A ignorância, o egoísmo, os vícios de toda espécie reinam ainda na erraticidade, onde a matéria exerce sempre sua influência. Isso é duro de ouvir, né? A ignorância, o egoísmo, os vícios de toda espécie reinam ainda na erraticidade, onde a matéria exerce sempre sua influência. O bem e o mal aí se chocam e, de alguma sorte, o vestíbulo, dos espaços luminosos. O vestíbulo é como se fosse uma sala dos mundos melhores. Então, essa erraticidade é como se fosse assim, o vestíbulo dos espaços. Antes de entrar nos espaços luminosos, ele tem que passar pelo vestíbulo, dos mundos melhores. Todos aí passam e se demoram mais para depois se elevarem. O ensino dos espíritos sobre a vida de além-túmulo faz-nos saber que no espaço não há lugar algum destinado à contemplação estéril. Olha a parábola da figueira estéril e a beatitude ociosa. Não existe lugar para a contemplação estéril. Todas as regiões do espaço estão povoadas por espíritos laboriosos, trabalhadores. Por toda parte, bandos, enxames de almas sobem, descem, agitam-se no meio da luz ou na região das trevas. Em certos pontos, vê-se grande número de ouvintes recebendo instruções de espíritos adiantados. Em outros, formam-se grupos para festejarem os recém-vindos. Então, esse texto aqui, eu achei esse texto do Leon Denis muito bom. Por isso que eu falei para vocês, se puderem, adquiram esses livros, Depois da Morte, Problema Sem Destino, porque o Leon Denis, ele mostra de uma forma lindíssima essas questões. Vamos agora na questão 150 de O Livro dos Espíritos. Vamos dar uma olhadinha lá. Deixa a Bíblia aí lá no Ezequiel, pelo amor de Deus, hein, gente? Para não fechar esse Ezequiel, vai dar o trabalho lá para achar de novo. 150. A alma, pergunta Kardec, após a morte, conserva a sua individualidade? E os espíritos dizem, sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Para a gente amarrar bem essa resposta, que parece simples e ninguém teria dúvida, porque nós somos individualidades e após a morte jamais perdemos, vamos dar uma olhadinha rápida na questão 76. Parte 2ª, capítulo 1 dos Espíritos. Origem e natureza dos espíritos. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam, ocupam todo o universo fora do mundo material. E agora, nós vamos lá para trás, na questão 607A. 607. 607A. Parte 2ª, capítulo 9, dos Três Reinos. Kardec pergunta, na 607A, parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não. Aí os espíritos respondem, já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco
e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É o espírito com letra minúscula, né? Lembra da questão 23 de O Livro dos Espíritos? É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação. Esse espírito com letra minúscula sofre uma transformação e se torna espírito com letra maiúscula, individualidade. Entra, então, no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Essa parte ninguém gosta. Responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza. Essa questão é fantástica, né? Kardec bota direitinho, os espíritos colocam direitinho, passo a passo. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Sentir-se-ão humilhados grandes gênios por terem sido fetos, informes nas entranhas que os geraram? Se alguma coisa há que lhe seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar da sua bondade, que se estende, né? Fora blasfemar da sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. Então, aqui, a gente, vendo essa pergunta, a resposta 150, voltei lá para 150, a alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Então, o espírito, após a desencarnação, conserva a sua identidade, conserva a sua individualidade. E aí, eu vou abrir um outro PDF que eu trouxe aqui, hoje foram 2. Deixa eu abrir aqui. Também de Leon Denis, não podia deixar de ser. Deixa ele abrir aqui. Vamos lá. Deixa eu fechar, não é esse não, peraí. Que eu esqueci de fechar esse. Vou fechar esse, é esse aqui. O problema do ser e do destino e da dor. Ou o problema do ser e do destino. Você pode encontrar esse livro com esses 2 títulos, né? Problema do ser e do destino, ou problema do ser e do destino da dor. Mas o conteúdo é o mesmo. No capítulo 10, vai tratar da morte. E Leon Denis diz assim: toda morte é um parto, um renascimento. Fantástico isso, né? Porque o espírito está renascendo, deixando a matéria para voltar ao mundo dos espíritos. Então, toda morte é um parto, um renascimento. É a manifestação, aí está a tal da ressurreição, né? É a manifestação de uma vida até então oculta em nós. Vida invisível da Terra, que vai reunir-se à vida invisível do espaço. Então, vida invisível da Terra, porque aqui o espírito está invisível, não é? Você vê a matéria, mas não vê o espírito, que vai reunir-se à vida invisível do espaço, que são os espíritos. Depois de um período de perturbação, que nós falamos lá no Livro Depois da Morte, nós nos encontramos do outro lado do túmulo, na plenitude de nossas faculdades e de nossa consciência, junto dos seres amados que conosco compartilharam as horas tristes ou alegres de nossa existência terrestre. O túmulo apenas encerra o pó. O túmulo apenas guarda o pó. Elevemos cada vez mais nossos pensamentos e nossas lembranças, se quisermos reencontrar o rastro das almas que nos foram caras.
Quer dizer, se eu quiser me reunir depois da desencarnação com meus entes queridos, eu tenho que tratar de elevar meus pensamentos e minhas lembranças. Não pergunteis às pedras do sepulcro qual o segredo da vida. Olha que coisa linda. Não pergunteis às pedras do sepulcro qual o segredo da vida. Ficai sabendo que os ossos e as cinzas que lá repousam nada são. As almas que os animaram, que animaram esses ossos, essas cinzas, deixaram aquele lugar. Elas revivem sob as formas mais sutis, mais refinadas, que é o espírito. E aí nós vamos no nosso Ezequiel. Né? Quem não abriu, vou dar um tempinho para abrir aí, enquanto eu leio de novo. Não pergunteis às pedras, é igual aquela frase, não pergunteis porque os sinos tocam, né? Eles tocam por nós. Então, não pergunteis às pedras do sepulcro qual o segredo da vida. Ficai sabendo que os ossos e as cinzas que lá repousam, nada são. As almas que os animaram esses ossos e essas cinzas, deixaram aquele lugar, deixaram o sepulcro há muito tempo. Elas revivem sob formas mais sutis, mais refinadas. E lá no livro de Ezequiel, no Velho Testamento, capítulo 37, versículo 1, diz assim: a mão de Yahvé, é Ezequiel falando, um profeta, né, do Antigo Testamento. Ele diz assim: a mão de Yahvé é Deus, veio sobre mim e me conduziu para fora pelo Espírito de Yahvé. Quer dizer, ele, como profeta, ele era médium e ele entrou num êxtase, não é? Num êxtase. E me conduziu para fora pelo Espírito de Yahvé e me pousou. Ele estava num lugar e começou a meditar, e aí o seu espírito entrou em êxtase e ele se sentiu levado por Deus, ele diz, por Yahvé, Deus, que o pousou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E aí, Yahvé fez com que eu me movesse em torno desses ossos, de todos os lados. Os ossos eram abundantes na superfície do vale e estavam muito secos. Ele me disse, Yahvé, filho do homem, porventura tornarão a viver esses ossos? Então Yahvé perguntou para ele, filho do homem, né? Porventura tornarão a viver esses ossos? Ao que eu, Ezequiel, respondi, Senhor Yahvé, tu sabes. Então Yahvé disse, profetiza, mandou que Ezequiel profetizasse. Profetiza a respeito desses ossos e diz-lhes. Então ele falou assim, eu quero que você faça uma profecia a respeito desses ossos e diga ao povo o seguinte, ossos secos, ouvi a palavra de Yahvé, tá? Então diga para esses ossos o que eu estou mandando você dizer. Ossos secos, ouvi a palavra de Yahvé. Assim fala o Senhor Yahvé a estes ossos. Eis que vou fazer com que sejais penetrados pelo Espírito, e vivereis, cobrir-vos-eis de tendões, farei com que sejais coberto de carne, e vos revestirei de pele. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis. Então sabereis que eu sou Yahvé. Profetizei de acordo com a ordem que recebi, diz Ezequiel. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, e depois um tremor, e os ossos se aproximaram uns dos outros. Vi então que estavam cobertos de tendões, estavam cobertos de carne e revestidos de pele por cima, mas não havia espírito neles. Então me disse, Yahvé, profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor Yahvé, espírito vem dos 4 ventos e sopra sobre esses ossos para que vivam. Profetizei de acordo com o que ele me ordenou. O Espírito penetrou-os e eles viveram.
firmando-se sobre os seus pés como um imenso exército. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos representam toda a casa de Israel. Casa de Israel é o nome de Jacó. Lembra dos patriarcas? Abraão, Isaque e Jacó. Jacó foi rebatizado, recebeu o nome de Israel. E todos aqueles que vêm da linhagem de Jacó são o povo de Israel. E quem são o povo de Israel? Aqueles que aceitam o Messias que veio da linhagem de Jacó. Todos nós que acreditamos e confiamos no Cristo e aceitamos o Cristo como Messias, somos da linhagem de Jacó, somos povo de Israel. Então ele diz aqui, né? Esses ossos representam toda a casa de Israel, que está a dizer: os nossos ossos estão secos, a nossa esperança está desfeita. Para nós está tudo acabado. Pois bem, profetize e disse-lhes: assim diz o Senhor Yahvé: eis que vou abrir os vossos túmulos e vos farei subir dos vossos túmulos, ó meu povo, e vos reconduzirei para a terra de Israel. Então sabereis que eu sou Yahvé, quando eu abrir os vossos túmulos e vos fizer subir de dentro deles, ó meu povo. Porei o meu espírito dentro de vós, e a vez de reviver, eu vos reporei em vossa terra, e sabereis que eu, Yahvé, falei e hei de fazer. Oráculo de Yahvé. Então, esse trecho aqui mostra perfeitamente a questão da desencarnação. Rose, Aí. por favor, fala para mim. Eu consegui abrir no Ezequiel, mas eu não consegui achar o capítulo 37. Tá aqui, ó. Repete para mim. Ezequiel, capítulo 37, versículo de 1 a 14. É o capítulo 30, versículo. Marquem isso e leiam de novo, gente. Aqui, Yahvé levou Ezequiel até um espaço onde estão vários ossos secos. São túmulos, não é? São túmulos. São túmulos. E ele mostra que, primeiro ele diz: eu farei esse pó ressurgir. O nosso corpo é feito de quê? Não tem aquela frase: o pó, tu és o pó, ao pó voltará. O nosso corpo não é feito de matéria. O nosso corpo é feito da matéria da terra. Os nossos ossos são matéria da terra. Então, quando ele diz que fará esses ossos se cobrirem de carne, ele está dizendo o seguinte: que novos corpos surgirão da matéria da terra. E ele diz: os ossos se cobrirão de carne. Na terra surgirão a carne. Então, tanto que ele diz aqui, ó, é interessante quando Ezequiel vê os corpos cheios de carne, tudo formadinho, direitinho. Mas ele diz aqui: ué, mas não havia espírito neles. Era carne. Porque a carne gera carne, não gera espírito. Então, Yahvé está dizendo para ele: olha, ao morrer, virarás ossos e cinzas. Mas eu, Yahvé, farei as cinzas novamente se transformarem em corpos. Porque a carne, os nossos corpos, são formados na terra, do material da terra. Mas Ezequiel olha e diz assim: Ezequiel olha e diz aqui: mas cadê os espíritos? Não tem espíritos deles, né? Então, me disse Yahvé: profetiza o espírito, profetiza o filho do homem e diz: assim diz o Senhor, o espírito vem dos quatro ventos e sopra sobre esses ossos para que vivam. Então, o espírito vem dos quatro, vem do espaço, vem do mundo espiritual, o espírito. Para o quê? Habitar esses corpos. É a reencarnação. Primeiro ele falou: o homem morre,
Aí, não, agora que ele vai dizer, primeiro ele falou da reencarnação. O espírito vem dos 4 ventos, né? Dos 4 pontos do universo, podemos dizer assim, de todo espaço, de todo o universo, para habitar esses corpos que estão aqui e que Ezequiel constatou que não tinha espírito. Depois ele diz aqui, para que vivam, profetizei de acordo com o que ele me ordenou. O espírito penetrou os corpos e eles viveram, firmando-se sobre os seus pés como um imenso exército. Aí ele diz aqui, então ele me disse, filho do homem, esses ossos representam toda a casa de Israel, todo aquele que está reencarnado, que está a dizer, porque o homem, quando está aqui, ele diz, os nossos ossos estão secos, a nossa esperança está desfeita, porque nós vamos habitar aqui a terra, mas quando a gente morrer, tudo acabou. Não é esse a maioria do lema dos homens? Morreu, acabou, não tem mais nada? Aí, pois bem, diz Yahvé a Ezequiel, profetize e diz-lhes, assim diz o Senhor Yahvé, eis que vou abrir os vossos túmulos. Quando vocês morrerem, vocês não vão sumir. Eu vos farei subir dos vossos túmulos, ó meu povo, e vos reconduzirei para a terra de Israel. Então sabereis que eu sou Yahvé, quando eu abrir os vossos túmulos e vos fizer subir de dentro deles. Porei o meu espírito dentro de vós e haveis de reviver. Eu vos reporei em vossa terra e sabereis que eu, Yahvé, falei e hei de fazer. Oráculo de Yahvé. Então, está mostrando aqui que corpos serão feitos para o espírito que vem dos 4 ventos habitar. E quando esse espírito viver aqui o tempo que é necessário viver e ele desencarnar, ele não ficará preso no túmulo, como muita gente pensa. Ele terá a liberdade. O Senhor abrirá os túmulos para que os espíritos retornem ao plano espiritual. Belíssima essa colocação de Ezequiel. Para a gente ver, como muita gente pensa, ficar lendo o Antigo Testamento, coisa de velho. Não, é um ensinamento de forma simbólica, como nós já aprendemos aqui. Nós podemos, com a letra mata, o Espírito vivifica, né? Entender esses simbolismos e perceber aí que ele está falando da reencarnação e da desencarnação, mostrando que o espírito vem dos 4 ventos do universo, mas o corpo é formado aqui na Terra dos ossos, da matéria da Terra. Então, continua Leon Denis aqui, né? Do seio do invisível, onde vossas preces as alcancem e as comovem, elas, as almas que estão no espaço, vos veem, vos respondem e vos sorriem. A revelação espírita vos ensinará a comunicar-vos com elas, com essas almas, a unir vossos sentimentos no mesmo amor, numa inefável esperança. Então, não pergunteis às pedras do sepulcro. Lindo esse parágrafo, é poético, né? Qual o segredo da vida? Ficai sabendo que os ossos e as cinzas que lá repousam nada são. As almas que os animaram, aqueles ossos, aquelas cinzas, deixaram aquele lugar. Deixaram a terra. Elas revivem sob forma mais sutis, mais refinadas. Seu espírito, seu perispírito, liberto do corpo físico, liberto da matéria. Do seio do invisível, que é do espaço, né? O seio do invisível é o espaço, onde vossas preces as alcançam e as comovem, porque quando nós oramos para os espíritos. Nossas preces alcançam esses espíritos e as comovem. Acomovem essas almas. Elas vos veem, né? Na realidade, essas formas mais sutis, elas vos veem, vos respondem e vos sorriem. E a revelação espírita, essa doutrina abençoada, nos ensinará a nos comunicarmos com essas almas, a unir nossos sentimentos no mesmo amor, numa inefável esperança. Para a maioria dos homens, a morte continua sendo o grande mistério, o sombrio problema
que não se ousa olhar de frente. Foi aquilo que eu falei no início. O homem do Ocidente, ele não gosta de falar muito sobre morte. Para nós, é a hora bendita em que o corpo fatigado, né? O corpo físico, cansado, né? Retorna à grande natureza para permitir à psique, o espírito, sua prisioneira, prisioneiro do corpo fatigado, livre passagem em direção à pátria eterna. A hora da morte é a hora da libertação do espírito que estava prisioneiro daquele corpo, cansado, fatigado, alquebrado, né? Então a gente lembra quando alguns irmãos estão muito tempo presos ali ao corpo físico, né? Padecendo aquelas dificuldades e às vezes ficam muito tempo. O dia que eles desencarnam é uma festa, porque eles estavam presos àquele corpo. E agora eles estão livres, como diz Leon Denis, ganharam a livre passagem em direção à pátria eterna. Essa pátria é a imensidão radiosa, pontilhada de sóis e esferas. Perto deles, como nossa pobre terra pareceria minúscula. O infinito a envolve completamente. E no capítulo 11, A Vida no Além, ele vai dizer: como dissemos, o ser humano pertence, desde esta vida, a dois mundos. Por seu corpo físico, está ligado ao mundo visível. Por seu corpo fluídico, perispírito, ao mundo invisível. O sono é a separação temporária destes dois envoltórios. Né? Seria a aduana, onde eu passo para ir de um estado para o outro, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Seria o que o pessoal diz aí, a aduana, é a fronteira, né? Onde eu passo de um lado para o outro. O sono é a separação temporária destes dois envoltórios. A morte é sua separação definitiva. Porque quando eu morro, fecha a porta. Eu não posso voltar. No sono eu não posso voltar. Eu vou lá, visito e volto. Mas quando o cara desencarna, fechou o portão. Quero voltar. Não pode. Nos dois casos, a alma se destaca do corpo. Estando encarnado no desdobramento do sono, a alma se destaca do corpo. Desencarnou, a alma se destaca do corpo. Nos dois casos, a alma se destaca do corpo físico. E com ela, a vida se concentra no corpo fluídico. Desdobramento do sono ou morte do indivíduo, nesse momento, a vida se concentra no perispírito. A vida de além-túmulo é, portanto, apenas a persistência e a libertação da parte invisível de nosso ser. Porque quando o cara está no desdobramento do sono, ele tem que voltar. Mas quando ele desencarna, não tem como voltar. Ele vai persistir nesse mundo dos espíritos. E é a liberação verdadeira da parte invisível do nosso corpo, do nosso ser. Porque se ele está desdobrado, ele tem que voltar. Mas com o desencarne, ele não precisa, ele não pode mais voltar. Então ele está liberado verdadeiramente. Por sua vez, a ciência, até aqui, até no momento, esse livro foi escrito no início do século XX, praticamente, né? 1901, 1902, por aí, foi escrito O Problema do Cientista-Dor, né? Final do século XIX, início do século XX, foi por aí que foi escrito. Mas até hoje, no século XXI, né, podemos dizer que, por sua vez, a ciência até aqui só estudou e conheceu no homem terrestre a superfície, a parte física. Ora, esta é, para o ser inteiro, quase o que a casca é para a árvore. Quanto ao homem fluídico, etéreo, quer dizer, homem fluídico, o espírito com seu perispírito. Quanto ao homem fluídico, etéreo, do qual o nosso cérebro físico não pode ter consciência, porque quando eu estou encarnada, eu não posso ter consciência completa do que eu, espírito, sei e domino. Não é? Eu não consigo. Quanto ao homem fluídico, etéreo, do qual o nosso cérebro físico não pode ter consciência, ela até hoje o ignora completamente. A ciência até hoje não trata da questão do espírito. Daí só trata da questão do corpo. Daí sua impotência para resolver o problema da sobrevivência, já que apenas o ser fluídico sobrevive. E se a ciência não estuda o espírito, ou melhor, se a ciência não aceita o espírito, ela fica limitada. Porque a única coisa que sobrevive é o espírito. Mas ela não reconhece o espírito,
Então o estudo dela fica limitado. A ciência nada compreendeu das manifestações psíquicas que se produzem no sono. Profundamente, não. No desligamento, na exteriorização, no êxtase de nenhum dos voos da alma em direção à vida superior. E é unicamente pela observação desses fatos que conseguiremos adquirir, desde esta vida, um conhecimento positivo da natureza do eu e de suas condições de existência no além. Então, somente se nós começarmos a estudar, a observar a verdadeira vida, que é a vida espiritual, nós conseguiremos, já nesta vida, um conhecimento da natureza do espírito e de suas condições, de sua vida no mundo dos espíritos. Então, se nós não atentarmos para esse tipo de estudo, a gente vai ficar, só preso aqui, só preso aqui. Então, olha que texto belíssimo de Leon Denis, gente, no livro Problema Cedo e Destino. Né? Um texto belíssimo. E essa passagem de Ezequiel, gente, ali clara, objetiva, mostrando o valor desses textos antigos, mostrando como esse tema já era abordado pelos antigos. Aí o pessoal vai dizer, isso é novidade. Que novidade? Ezequiel deve ter vivido uns 800 anos antes de Cristo e falava sobre isso. Recebia essa revelação da espiritualidade para que ele, né, principalmente consolasse os homens que achavam que com a morte tudo tinha acabado. Ele está pedindo para Ezequiel profetizar isso para o povo de Israel, para eles não ficarem em agonia, com medo da morte. Porque como os homens daquela época, os de hoje, temem, né, o que desconhecem, porque acham que morreu, acabou. E ele dizia, não, eu, Yahvé, abrirei o túmulo e vocês sairão dele. Quer dizer, a morte não vai prender vocês na terra, vocês retornarão para o espaço. Gente, mas claro que isso, né? Se vocês tiverem assinalado a Ezequiel, né, 37, de 1 a 14, releiam novamente. Releiam esses dois textos de Leon Denis, que é claro, né, e poético, a beleza dos textos. Aninha, tem aí um pouquinho, o que você achou disso aí? Ana Brito. Olha, eu achei o Ezequiel bem enrolado, tá? Naquele tempo, muito complicado. Agora, a doutrina espírita, minha filha, é uma bênção, porque ela fala abertamente o que a gente tem que saber, né? É um consolo, mas realmente ele queria falar tudo isso, mas não tinha essas palavras, né? Mas o simbolismo dele fica claro. Eu fico com esse simbolismo aí, do nervo, do não sei o quê, do pó. Ele estava querendo falar, Ana, e outra coisa, eu não achei Ezequiel, não. Informar sobre os ossos. A carne vai cobrir os ossos. A nossa carne não recobre os ossos? Não, eu sei, eu entendo isso. Estou dizendo que naquele tempo era muito difícil, né? Sim. Muito difícil. É um simbolismo, a gente achar que é simbólico. Quando você ficou falando, eu falei, tudo isso é simbolismo, que não é possível, entendeu? Parte do texto é simbolismo, que a gente sabe que o esqueleto não vai ficar de pé e a carne vai cobrir. Ele estava querendo mostrar a formação do corpo físico. Os corpos serão feitos para que os espíritos habitem. Não é isso que acontece? Quando o homem e uma mulher realmente geram um novo... Entendeu? Os homens só fabricam corpos para que os espíritos que vêm dos 4 ventos do universo possam habitar esses corpos. É isso que ele está dizendo.
Aí, Rosa, aí eu fico até com pena do pessoal da protestante, entendeu? Que é preso ainda a essas coisas, ainda do passado, e não tem essa visão que nós temos, entendeu? Eles são presos aí, muitos são ainda presos lá na Bíblia, lá. Tá certo, mas muitos não têm essa visão que o Espiritismo tem. Mas é o tempo, né? O tempo vai A interpretação deles é diferente, né, dos evangélicos. Eles têm uma interpretação diferente do Espiritismo. a doutrina nos Para eles, a ressurreição é subir ao céu de corpo e alma. e a gente sabe que isso não acontece, né? É lógico, porque vai contra a ciência, né? Exatamente, vai Sim. contra a ciência. Verinha, o que você achou? Eu queria até falar sobre isso, porque o que acontece? A mãe da minha colega faleceu essa semana. Uma colega lá da Denise, do tempo que eu trabalhei lá. E ela era adventista do 7º dia. E aí eu falei assim, se tiver, né, uma cerimônia, se eu puder ir. Aí ela falou assim, olha, Vera, a minha mãe vai ser cremada, mas vai ter uma cerimônia dos irmãos lá da igreja dela, que ela não é adventista. Se você quiser participar, vai ser pelo Zoom. Eu falei assim, me manda o link que eu vou assistir, sim. Eu gostaria até de participar. E, assim, eu achei muito interessante, sabe, a pregação deles. Eles fazem, tipo, uma cerimônia de uma palestra falando sobre aquela pessoa que desencarnou, tudo da mesma forma que a gente, tá? Só que na pregação, eu até era uma coisa que eu gostaria, porque meu pai também era adventista, mas como eu não tinha contato, eles acreditam que um dia, olha só, morreu, acabou, Sim. tá? Mas esse espírito é uma coisa assim que eu fiquei achando contraditória, porque ela me levantou essa bola, né? Falou assim, Vera, olha só, eles acham que morreu, acabou, mas eles acreditam na ressurreição. Entendeu? Aí eu falei assim, ué, Beth, como é que pode? Morreu, acabou, mas vai ressuscitar? Vai ressuscitar o quê? Acabou o corpo de carne, eles podem estar pensando isso. Será que Então, assim, pelo que acabou o corpo de carne? Acabou, está certo, se for dessa visão. eu achei interessante, mas foi assim, uma cerimônia muito bonita, eles falam muito sobre a pessoa, mas acabou. Mas a pessoa fica dormindo, o espírito fica dormindo até o dia que Jeová vem e ressuscita todo mundo. Isso é o que muitos pensam, que quando você morre, o seu corpo acaba, e acaba mesmo. Acabou. Vai entrar em decomposição, acabou. Agora, o espírito, como eles pensam, se eu não me engano, os católicos também, o espírito vai subir aos céus e vai ficar lá dormindo, esperando. Mas esses eles acham que fica dormindo esperando o corpo ressuscitar. O católico não. O católico tem aquela separação, né? Purgatório, inferno e céu. Olha essa coisa de Ezequiel. Olha aí o que Ezequiel está falando. De repente, é uma interpretação esperando um dia, porque às vezes a pessoa não sabe, eles não sabem compreender. Esperando um dia, o corpo ressuscitar. Esperando um dia, um novo corpo. Porque o judeu daquela época acreditava na reencarnação, mas ele pensava que reencarnava no mesmo corpo. Tanto que eles disseram para Jesus naquela passagem, Senhor, Elias já veio? Elias já veio? Então eles acreditavam na reencarnação, que Elias haveria de voltar. Mas Jesus disse, ele já veio sim, só que vocês não o reconheceram, fizeram com ele, fizeram. Por que Jesus disse assim? Elias voltou, vocês não reconheceram ele por quê? Porque ele estava num corpo diferente. Então eles acreditavam na reencarnação e um novo corpo. De repente, essa ideia deles é parecida com a do judeu, que o corpo, o espírito vai voltar, é uma reencarnação, só que no mesmo corpo.
Entendeu? O espírito volta, porque Ezequiel disse aqui, e o adventista estuda o Antigo Testamento. Ele vai dizer, Yahvé disse que nós íamos voltar. Só que ele não, entendeu? Ainda compreende que será num corpo diferente. Eles esperam, como o judeu acreditava naquela época, que seria no mesmo corpo. Mas já é uma ideia que você irá retornar. Só que no mesmo corpo. Mas isso aí já é um avanço fantástico. Acreditar que você volta. Porque tem outros que acabou tudo. Não volta mais. Ele já aceita que volta. No mesmo corpo. Mas já é um avanço, gente. Já é um avanço. Depois, com o tempo, você vai se compreendendo que não há essa possibilidade. Alberto, para encerrar, o que você achou aí? Como foi dito, nós tem esses detalhes, essas nuances todas aí das interpretações. Eu já vi interpretações de que vão, mas o que foi dito no início é que a gente precisa se educar, né, para esse momento da morte. E a gente, quando estudou Voltaire, a gente viu que até mesmo o espírito, né, de Jacó, que era o nome dele encarnado eu não me recordo, ele era uma pessoa voltada para a doutrina, praticante, dirigente de casa espírita, altamente envolvido com o movimento, e teve suas dificuldades, porque no dia a dia... Isso, Frederico Finder, né? Figner. Acho que é Figner. Acho que é. Ele teve as suas dificuldades no momento da morte em função das suas atitudes. Ele era muito, assim, impunha muito as suas ideias, era muito autoritário. Ou seja, a gente tem que se precaver agora, buscando seguir o bom caminho aí, buscar aparar as arestas, buscar o nosso melhoramento para ver se a gente tem um pouquinho melhor o nosso desenlace. Mas, como foi dito, né, cada um é uma realidade diferente. Exatamente. Cada um é um universo individual que esse fato vai se dar muito diferente de um para o outro. Mas que a gente se prepare para isso, né? Exatamente. Então, meus amigos, vamos encerrar aqui o nosso estudo. Semana que vem a gente começa na questão 150A de O Livro dos Espíritos, tá? E que a gente possa rever, se houver a possibilidade desses livros aí, né? Rever esses textos. Eu vou colocar os PDFs, como eu sempre faço lá no grupo. Quem quiser salvar os PDFs para ler novamente, tá? E que a gente vá estudando e conhecendo um pouquinho mais. Então, eu vou pedir aqui para nossa irmã Verinha, você pode fazer nossa prece de agradecimento?